Galera, alguns dias atrás eu tinha gravado um vídeo de Thor 4 Amor e Trovão sem spoilers e agora eu vou gravar com spoilers, então agora vamos ao vídeo. E aí galera, aqui é o André, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom gente, é o seguinte, o novo filme do Thor, o Thor 4, muita gente gostou desse filme, mas algumas não gostaram, né? Eu fiz até um vídeo falando sobre esse filme sem spoiler, né? Porque eu gostei muito desse filme, porque a participação do Gorr foi incrível, né? Do começo ao fim, né? Porque a gente viu a atuação dele lá, que dá meio que um pouco de medo, né? Como se fosse um filme de terror, um personagem de terror. Isso que eu achei bem interessante, né? Porque o filme já começa, né, contando a origem dele, né? Onde ele estava junto com uma filha dele que ela morreu, né? Nos braços dele. E aí o Gorr vai lá numa selvazinha que tinha lá no lugar onde ele estava. E ele encontrou lá meio que como se fosse um lago bebendo água, que ele estava muito pálido, né? E depois ele continuou sendo pálido, né? Depois ele meio que coisou a cor dele normal, né? Mas só que depois quando ele pegou, quando ele comeu tudo isso, né? Tipo, ele comeu frutas e tal, né? E aí ele encontrou esse novo deus aí, esse deus aí que estava cuidando desse lugar. E aí aquele deus queria meio que matar ele e tal, e aí ele não deixou, né? E aí o Gorr pegou a espada, né? Que é a Necroespada, que é meio como se fosse do rei que nos quadrinhos, né? Que ele criou essa Necroespada, e aí ele matou esse deus, e aí por isso que ele virou, né, com essa cor pálida, meio que cor cinza, né, o Gorr, porque antes o Gorr era como se fosse uma cor de pele normal, sabe? E depois que ele virou um pouco cinza e tal, então tipo assim, mano, esse Gorr, ele é impressionante, eu gostei muito da participação dele, mas antes de continuar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal se você quer mais vídeos de Thor, da Marvel, da DC, de Star Wars, de qualquer tipo de personagem da cultura pop, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal, porque isso recomenda muito, né? Porque quanto mais você se inscreve no canal e deixa o like, cara, isso vai mais pessoas conhecendo o canal, o YouTube vai recomendar mais para mais pessoas, né? Então recomendo muito, tá? Então agora vamos continuar. E também vimos no filme a pequena participação dos Guardiões da Galáxia, né? Onde teve aquela batalhazinha, né? Entre aqueles alienzinhos versus os Guardiões, o Thor e aquele outro povo lá onde teve aquele rei lá, aquele azulzinho lá, né, e tal, né? E aí, tipo assim, quando eles derrotaram, né, o Thor destruiu tudo, até aquele lugar onde ficava aqueles outros aliens que eram heróis, né, que estavam pedindo ajuda pro Thor, pros Guardiões, né, como se fosse um negócio de energia, assim, né? E aí depois, né, todo mundo meio que foi pra nave e tal, né? E aí, né, muita gente, né, dos Guardiões tava meio que falando assim, o Thor tá muito triste e tal, e aí o Thor tava lá, porque teve cena, né, tipo, nessa cena aí, teve cena nessa cena, né, onde o Thor tava meio que calado numa montanha triste, por conta que ele perdeu o seu amor, tava sentindo falta da Jane, né, porque, tipo, ela tava no planeta Terra e ele tava em outro lugar, entendeu? Então eles meio que brigaram e tal, eu acho que muita gente já conhece a história deles dois, né. E aí, né, mano, é o seguinte. E aí o Star-Lord ele fala assim pro Thor seguir em frente, né? Porque já aconteceu isso com ele, né? Deu um meio que conselho, né? E por isso que, tipo, o Star-Lord ele meio que tipo assim, ele não é tão amigo do Thor, mas parece que é bem próximo dele, sabe? Eu acho isso que eu achei bem interessante, a conexão dos dois, né? É claro que, tipo assim, às vezes o Thor tá fazendo piadinha, mas o Star-Lord não, ele tá um pouco sério assim, né? Igual aquela cena lá, ele tá assim, o Thor assim, sorrindo pro Star-Lord, né? E ele falou assim, você tem que seguir em frente, olha alguma coisa lá sobre a minha família que ele criou, né, e tal. Aí apareceu a cena deles lá, né, dos Guardiões e tal, né? Isso que eu achei bem interessante nesse filme. Eu acho que foi, tipo, na minha opinião, foi uma cena muito legal, foi muito extrovertida, né? Depois eles foram embora e cada um seguiu seu rumo e tal, então eu achei bem interessante essa cena. E também, né, teve uma cena, né, como descobrimos que a Jean tava com câncer, né, porque ela tava contando lá pro Thor, né, que tipo faz uns 4 meses, 5 meses que ela descobriu que ela tava com câncer, até o Thor ficou assustado, é por isso que teve uma revelação, né, que o Thor falou assim pro Mjolnir, você tem que proteger
a Jane de qualquer maneira, né? E aí, né, o Mjolnir meio que protegeu ela do jeito que ele pode, né? Fazendo o quê? Fazendo ela ser digna de ser a poderosa Thor nos filmes, porque nos quadrinhos ela é digna dos quadrinhos, mas no filme ela não é por conta desse feitiço, né? Quase falei errado, desse feitiço, entendeu? Então é por isso que, tipo assim, nesse momento do filme ela não foi digna, mas foi o martelo que chegou até ela, né? E por isso que explica, né, na cena onde ela tava lá na Nova Asgard com o capuz, encontra todo quebrado, o Mjolnir todo quebrado depois lá daquela peça que teve lá do Ragnarok, né, desse filme, ele encontrou, ele teve uns raiozinhos e tal, né, isso que eu achei bem interessante nessa cena. E também vemos uma cena, né, onde a Valkyria, o Thor e a Jane Foster fazendo um plano lá no Palácio de Asgard, né, onde estavam fazendo um plano para entrar lá no Monte Olimpo, né, onde o Thor destrói como se fosse meio que um memorial de Asgard, onde a Jane Foster entrou nesse portal e tal, ele destruiu do nada assim, né? E aí, tipo assim, a Jane Foster ela já tava já se sentindo mal, mas essa cena é depois dessa cena aí, entendeu? Porque, tipo assim, a Jane Foster tava se sentindo mal lá no quarto e tal, ela até quebrou uma pia, e aí a Valkyria entrou lá e falou, ué, tá tudo bem? Daí ela explicou, você não contou pra ninguém, beleza, ela não contou, e aí ela falou, vamos fazer o plano, daí depois essa cena é antes do plano dele e tal, né? E aí eles foram lá pro Monte Olimpo, né? E cara, sinceramente, eu não gostei dos Zeus nesse filme, porque os Zeus foram muito grosseiros assim, né? Porque tanto os Zeus e o Hércules são meio que como se fossem inimigos do Thor, eles são meio que rivais, mas eles não são vilões, tá? Eles são heróis, tá? Como eu tinha falado no outro review lá do Thor, né? Lá do trailer, né? Então, tipo assim, eu não gostei muito dos Zeus aí, porque tipo, ele foi meio que grosseiro, eu nem queria saber os Asgardianos queriam ajuda dele e tal. E aí depois ele falou assim, tá bom, você não vai me ajudar? Então eu vou pegar o seu raio e te matar, né? Porque tipo assim, porque o Zeus ele meio que matou o Krog, né? Porque o Krog depois no final ele tá vivo, encontrou um cara lá, uma outra pedra, e aí criaram um bebezinho em lava, né? Que tava explicando, ele tinha até o bigode dele, o marido dele. Não deveria ser uma pedra em vez de uma pedra masculina, cara? Não sei se tem pedras, tem gêneros, eu não sei se as pedras têm gêneros, mas sei lá. E aí, beleza. E aí depois disso, né, o Thor pega lá o raiozinho dele, do Zeus, e joga no peito dele. E aí deu pensar que ele tava morto, né, mano? E cara, eu achei bem engraçado porque, tipo assim, o Zeus, ele tava usando meio que meio que um colete, meio que um peitoral de ouro e uma saia de mulher branca. E tipo, ele tava lá meio que andando parecendo que tava dançando. E eu achei bem engraçado, cara, porque o visual dele é muito engraçado. Então, eu não achei muito legal meio que a participação dos Zeus, mas faz parte meio que da origem dele, digamos assim. E também teve uma cena muito engraçada mesmo que eu gostei, foi quase perto do final do filme, né? Onde né, estavam indo navegar, indo lá para um lugar onde estava o Gore, né? Meio que como se fosse no buraco negro e tal, né? Eles foram até para lá e aí, tipo assim, como o Thor tava sozinho e tal, né? E aí ele tinha encontrado o Mjolnir, né? Ele foi lá pra lá, pediu desculpa pro Stormbreaker, né? Falando assim, me desculpa aí, amigão. É que ele era um velho amigo, daí ele fez cosquinha nele assim, depois ele colocou cerveja e o bichinho gostou, né? O Stormbreaker, o machado dele gostou. Mano, como assim, cara? É porque os machados nos filmes, eles têm sentimentos assim alegres, mas nos quadrinhos eles têm sentimentos também, mas é muito diferente do que nos filmes, né? Porque nos filmes é um pouco diferente. Isso que eu achei bem interessante. E no final do filme, cara, sinceramente, eu não curti muito essa cena, porque, tipo assim, o Thor passou os poderes dele para as crianças que poderiam estar em perigo, né? E aí elas gritaram assim, tiveram os poderes do Thor e derrotaram o Gore, né? E aí depois, no final, o Gore morre pela Jane Foster e tal, né? E aí ela morre também. Então eu não gostei muito bem, porque, tipo assim, é parecido com meio que a cena lá no Ultimato, onde o Tony Sterco deveria, né? Tony Sterco é um nome engraçado que eu coloquei, que apareceu lá, o Stanley fala, entrega pra Tony Sterco, né? Enfim, né? E aí, tipo assim, essa cena, né, lá no Ultimato, o Tony Sterco deveria, né,
colocar as armaduras nos outros caras que iriam ajudar eles nessa batalha. E o Thor deveria fazer a mesma coisa, né? Colocar armaduras, não só colocar um poder, sabe? Então eu acho que eles colocaram furo de roteiro. Eu acho que o Thor deixou as crianças em riscos, né? E mais deu certo, digamos assim. E também no final teve, né? Meio que uma outra entidade, né? Onde o Gore tava lá, né? Essa entidade não é a top entidade, né? Ela fica abaixo de uma outra entidade, porque tem várias entidades, principalmente a Eternidade, que fica meio como se fosse um tribunal vivo, assim, que apareceu lá no filme do Doutor Estranho 2, uma cena lá bem rapidinho, onde apareceu várias cabeças e tal. Então, tipo assim, essa entidade não é acima de uma outra entidade, tá? Ela é baixa, né? Várias entidades, né? É abaixo de uma outra entidade que é lá do Tribunal dos Vivos, né? Algo do tipo assim. E aí apareceu lá no filme Doutor Estranho 2. Isso que eu achei bem interessante. Comenta aqui embaixo se você já ouviu falar sobre essa eternidade, que é meio como se fosse meio como uma eternidade cósmica, uma entidade cósmica. Comenta aqui embaixo, né? Porque muita gente provavelmente não conhece, né? Quem só assiste os filmes, né? Não sabe muito bem. Eu nem sabia que tipo existia essa entidade nos quadrinhos, mas depois eu meio que li um pouco sobre isso, eu meio que dei uma pesquisada e vi isso, eu achei bem interessante também. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Vou fazer maratona de Thor 4, que eu acabei de assistir o filme, então eu tô fazendo muitos meus vídeos de Thor, mano. Eu já fiz até um outro roteiro para fazer um vídeo do Thor, então fica ligado aqui no canal, porque eu recomendo muito você se inscrever e deixar o like, tá? Gente, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Até a próxima, falou, fui, tchau pessoal!